12º Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Transmissão ao vivo com som e imagem pela sua TV O Cultural. Se tem imagem e som, tem ocultural.com. Venha! Boa tarde. Estamos animados, como sempre, no primeiro dia. Boa tarde, gente. É muito bom revê-los. Quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Diálogo Interbacias, 12º ano, com muitos educadores, membros de comitês de bacias hidrográficas, prefeituras municipais. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. É com satisfação que nós iniciamos as atividades do 12º Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Iniciamos agradecendo aos apoiadores desta edição do Diálogo, a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, a Duke Energy, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e a Minerva Foods. O tema central do 12º Diálogo, em consonância com o tema da ONU para o Dia Mundial da Água, é água e energia contribuindo para o diálogo. Todas as rodas de diálogo que serão realizadas nesses dias serão transmitidas ao vivo pelo site www.ocultural.com. Nós temos aqui o site, então nós já estamos ao vivo aqui. Aqueles que não puderam participar presencialmente terão a oportunidade de acompanhar as nossas rodas de diálogo. Como sempre, alguns comunicados, né? Hoje, nesse momento, a nossa abertura é mais informal, então podemos com tranquilidade fazer os comentários. A questão de horário, né? Nós vamos, como todo ano, né, tentar começar no horário, na pontualidade, para não comprometer os diálogos que vão acontecer. Nós temos vários palestrantes que vão participar, que tem muita informação para vocês, principalmente com o tema água e energia. Então, todo o atraso que a gente tem compromete a programação, então nós vamos primar aí pela pontualidade. Avaliação do encontro, vocês têm avaliação na bolsa. Na medida em que as atividades vão acontecendo, vocês já vão fazendo a avaliação, não deixe para o último dia, porque nós queremos que vocês de fato avaliem o encontro. Pode elogiar também, não é só crítica, né? Também pode elogiar, mas vão fazendo a avaliação desde o começo. As camisetas do diálogo, retirar no estande do Fórum Paulista. Lembrando que a foto oficial do diálogo nós vamos fazer no dia 3, na quarta-feira, no retorno da tarde, às 2h. E o último comunicado, vocês receberam na bolsa, na parte da frente, junto com o cartão da bolsa, a cédula de votação para a escolha da fotografia que vocês acham que melhor retrata o tema do diálogo, água e energia. O prêmio de fotografia Nelson Vieira, que todo ano nós realizamos. Também este ano o Diálogo Interbacias inova com uma ação concreta, né? Nós fizemos um convite a todos os participantes para que doassem um pacote de fraldas descartáveis, que no final do encontro serão doadas por uma instituição de caridade. Então essas fraldas podem ser doadas no estande também do Fórum Paulista, e ao final do evento a gente vai trazer aqui o balanço para vocês de como é que ficou essa questão então da doação das fraldas. Antes de passar para a nossa roda de diálogo, como a gente sempre fala da pontualidade, né? E aí aquele pessoal que cumpre com o horário, que chega aqui, a gente só fica no agradecimento. Nós vamos iniciar hoje o diálogo com, a gente sempre tem aqueles mimos, aqueles presentes que os nossos apoiadores oferecem. Então nós vamos começar o sorteio, e esse sorteio hoje participa aqueles que chegaram no horário, né? Então nós vamos fazer aqui agora o primeiro sorteio. Vou pedir, Sérgio, para alguém retirar, por favor.
Aquele papelzinho que vocês receberam ali até o horário certinho era para isso. Eu queria que alguém fizesse um sorteio. Como é que chama? Não, Sérgio, pede agora. Vamos aqui, os palestrantes nossos retiram o nome. Como é que é o seu nome? André. Da onde você é? Eu sou de Belo Horizonte. Você representa que entidade? É da WWF Brasil. Então vamos lá, o André. Capricha, André. Olha, o primeiro sorteio vai ganhar uma peça da Cristal Cadoro, tá? Que faz, é o nosso artista que faz os troféus do diálogo todos os anos. Então é um bibelô, não sei se é isso que fala, de cristal Bibelô. Maravilhoso. É lindo. Capricha. Silzene de Ângelo, Secretaria de Meio Ambiente de Osasco. Parabéns. O próximo, Sérgio, então, agora é uma camiseta, o pessoal colocou na última moda, camiseta feita de pet, se não servir pode trocar. Uma loira. Pode trocar. Capricha. Chacoalha, loira. Vai. Você não sabe chacoalhar? Ah, bom. Vamos lá, Sérgio. Mariana Bárbara Lopes Cimedo. Mariana. Mariana. Para adiantar, eu já vou tirar o próximo aqui. Priscila de Bauru. Priscila de Bauru. O que é? Exatamente o artesanato que está lá na entrada. É um artesanato. E um último também da Cristais Cadoro, Dora Ribeiro, Bacias PCJ. Dora Ribeiro, Bacia PCJ. Muito bom. Ok, então parabéns aí a todos que cumpriram o horário. A gente sempre vai ter alguma surpresa para vocês, né? Então vamos tentar participar. Cumprir o horário. Teremos agora então a primeira roda de diálogo deste encontro, a matriz energética no Brasil e as águas. Segundo a Organização das Nações Unidas, água e energia estão intimamente interligadas. Geração e transmissão de energia requerem a utilização de recursos hídricos, particularmente para os recursos energéticos termais, nucleares e hidroelétricos. Outro fato relevante é que cerca de 8% da geração de energia global é utilizada para o bombeamento, tratamento e transporte da água para uma variedade de consumidores. Convidamos para a moderação dessa roda de diálogo o engenheiro Plínio Pires. Ele é engenheiro mecânico e administrador de empresas pela Universidade Mackenzie. Atuou nas áreas de novos mercados na CESP, Companhia Energética de São Paulo, eficiência energética na Agência para Aplicação de Energia e nas subsecretarias de Energia e Meio Ambiente. Atualmente trabalha na Subsecretaria de Energias Renováveis da Secretaria de Estado de Energia. Uma salva de palmas para ele, gente. E aí, com isso, eu passo para você, que fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Foi mais fraco que o primeiro. Vamos começar de novo. Boa tarde a todos. Eu achei que era a falta do Liminha aqui, que vocês não se animaram. Acho que foi isso. Mas eu gostaria de agradecer a organização pelo convite, a presença de vocês aqui nesse momento, para discutir um pouquinho essa questão da matriz energética brasileira. Para abrilhantar essa nossa conversa, nós vamos contar com alguns convidados. Esses convidados, eu vou começar com o Luiz Gustavo Tudeschini. Luiz, por favor. Pode fazer assim também, não? Pode? Bom, o Luiz
vez, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Como cientista convidado do Instituto de Pesquisa Alemão Potsdam, Institute for Climate Change Impact, desenvolveu um projeto abordando o tema da diversificação da matriz energética brasileira, utilizando bioeletricidade da cana-de-açúcar. Atualmente é doutorando do Programa de Energia do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP, e pesquisador do projeto de pesquisa ECOPA, em parceria com as instituições brasileiras UFRJ e UFFF, o Instituto de Pesquisa francês CIRED. Atua principalmente nas áreas de economia e ambiente, com ênfase em planejamento energético, desenvolvimento e emissões de gases de efeito estufa. Muito jovem, mas com um belo currículo, hein, Luiz? O nosso segundo convidado é o André Naur. Pessoal, muito bem. Vamos fazer de conta que a gente não conversou no almoço, tá, André? Então, o André, ele é coordenador de mudanças climáticas e energia do WWF Brasil, biólogo, mestre em conservação e gestão de biodiversidade pela Universidade de Barcelona, MBA em gestão de projetos e mestrando em gestão econômica do meio ambiente da UNB. Atuou no setor privado, terceiro setor, cooperação internacional e instituições de pesquisas em temas relacionados à biodiversidade, sustentabilidade, mudanças climáticas, energia e alternativas econômicas para a conservação. Antes do Programa de Clima e Energia do WWF Brasil, trabalhou em organizações como o IPAM e GIS, acompanhando a Agência Nacional e Internacional de Mudanças Climáticas e Energia. Tá certo, André? Esqueci nada? Ótimo. O nosso último convidado dessa roda de diálogo é o César Teodoro. Muito bom. Bom, senhores, nossa vantagem de chegar primeiro aqui é que eu escolhi um lugar, né? Então eu já fiquei estrategicamente posicionado. O objetivo do nosso bloco é caracterizar e discutir os limites, possibilidades e relações da matriz energética brasileira e seus impactos nos recursos hídricos. Os nossos participantes terão 25 minutos para suas considerações e depois estaremos abertos às perguntas da plateia. Então, por favor, se vocês já tiverem alguma coisa em mente que gostariam de perguntar para os nossos convidados, já podem ir escrevendo, mandando para a gente aqui. Não sei se vai ter mais sorteio, mas que a gente vai fazer a pergunta, a gente vai. Bom, é impossível falar sobre esse tema, energia, matriz energética nacional, recursos hídricos, apesar de termos ficado muito felizes com a chuva de hoje de manhã, mas ela durou pouco, porque o sol já está brilhando aí fora. É impossível não falar da realidade, da importância da hidroeletricidade na nossa matriz. Enquanto o mundo, na produção de energia, participa com energias renováveis apenas com 12,5%, o Brasil atinge 45,5%, com perspectivas de chegar a 46,6%. Quando a gente vai falar da geração de eletricidade, aí realmente nós estamos nadando de braçada. Enquanto o mundo só usa 16% da energia hidráulica para gerar energia elétrica, nós utilizamos 77%. Então, enquanto nós usamos água, o mundo usa carvão para gerar energia elétrica. Agora, no atual momento, vocês têm acompanhado, não são só as hidroelétricas que estão com problemas. Nós devemos lembrar também que os processos termoelétricos também necessitam de água, e muita água. E dependendo da posição que você escolhe, o jeito que você escolhe para fazer o seu projeto, uma grande parte dessa água ela é evaporada, ela é desperdiçada.
A ideia da nossa conversa aqui agora nessa roda é seguir mais ou menos o seguinte esquema. Vamos falar um pouquinho do nosso sistema hidrotérmico, a capacidade instalada, o que nós estamos gerando de energia, qual a fonte que nós estamos usando. O que é esse sistema interligado nacional? O que são esses subsistemas? Quais são as suas variações climáticas e como está acontecendo esse intercâmbio de energia? De onde está vindo a energia que nós estamos utilizando hoje aqui no estado de São Paulo, na região sudeste? O que está acontecendo com essa energia natural afluente, essa energia que está chegando nos reservatórios e nas usinas? E quanto disso nós estamos conseguindo armazenar? Quais são os indicadores do principal setor de consumo, que é o industrial? O que está acontecendo com esse setor em São Paulo e no Brasil? Essas simulações que a gente escuta, vai faltar água, não vai faltar água, o risco é 0, o risco é 20, o risco é 10. Qual é o risco que nós estamos realmente correndo de faltar energia elétrica e como são feitas essas simulações? E principalmente, quais são as alternativas? Eólica? Solar? Ou simplesmente utilizar bem o que nós temos à nossa disposição hoje? É isso que a gente vai conversar com vocês. Nós íamos começar como cavalheiros com a doutora Virgínia Parente, do IEE da USP, mas ela infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Portanto, nós vamos conversar com o nosso amigo Luiz Gustavo Tudeschini. Luiz, você tem 25 minutos. Boa sorte. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que foi feito. É um grande prazer com essa discussão extremamente relevante, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo no Brasil, em tempos de falta de água e falta de energia barata. Meu nome é Luiz Gustavo, como foi dito. Eu sou doutorando e pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente na USP. Está nosso logo. Eu decidi, combinei com os nossos palestrantes, com os nossos debatedores, eu vou fazer, como eu sou da academia, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais didática, acadêmica, para a gente entender melhor como que é o uso da água nos processos de obtenção de energia. Então, será que a gente usa a água, por exemplo, para conseguir, para extrair energia, para extrair petróleo, no processo de petróleo, no processo de gás? Então, basicamente, é o seguinte, a gente consegue utilizar, a gente usa a água indiretamente em todos os processos de conversão energética. Eu falo indiretamente porque se tiver um ser vivo que esteja tocando aquela indústria, aquela empresa, aquela técnica, esse ser vivo consome energia, então, obviamente, indiretamente tem consumo de água, aquele ser vivo não vai tocar energia elétrica, aquela usina, sem beber água, obviamente. Mas, além disso, então a gente tem o uso e o consumo de energia de água nos processos de transformação e extração de energia. Isso tanto na geração térmica, quanto no transporte de carvão, por exemplo, como na bioenergia, no processo de refino de óleo para transformar o óleo bruto em gasolina, em querosene, a extração de carvão e a hidrelétrica. Notem bem que eu falei uso e consumo de energia. Então, mais uma questão didática, é interessante a gente estabelecer essas duas diferenças. A energia, o uso da água nesse processo, qualquer processo de transformação, é quando você tira essa água do curso do rio, ou você extrai do subterrâneo, e ela volta para o curso do rio, então volta à natureza. O consumo de energia é o consumo de água é aquela água que não volta a ser disponível naquele momento. Então, se você irriga uma plantação, aquela água vai ser incorporada na planta.
vai ter o processo de fotossíntese, não vai estar disponível para você conseguir tirar a água e beber a água, fazer qualquer coisa com a água naquele momento. Eu vou destrinchar algumas formas de obtenção de energia e como que a água é utilizada nesses processos de energia. Obviamente todo mundo pensa em água e energia, vamos pensar em eletricidade, mas não é só desse jeito que a gente utiliza a água nos processos. Então, no uso de petróleo e gás, quando você vai extrair o petróleo, você tem o uso de água, e além disso, você tem dois tipos de extração de petróleo e de gás. Tem o petróleo convencional, que basicamente você faz uma perfuração e tira o petróleo e o gás do reservatório. E tem a água, a extração que a gente vai discutir amanhã, provavelmente o pessoal fala erroneamente o gás de xisto, ou o óleo de xisto. Xisto é uma formação geológica diferente do folhênio, que até a gente discutiu anteriormente, que é mais na mídia se usa bastante o xisto, que na verdade é o folheiro, que é onde se extrai o gás. Então você tem um fracking, que é um fraturamento, você injeta água com areia e alguns produtos químicos para fraturar a rocha e conseguir extrair depois, com essa pressão, extrair o óleo remanescente e o gás remanescente dessa reserva. Então, uma contaminação, então uma perda de qualidade, uma potencial perda de qualidade. Eu falo potencial porque a gente sabe muito bem que tem processos de operações que são bem estabelecidos, processos de operações que não são bem estabelecidos, nem controlados. Então pode ter um vazamento como teve no Golfo do México, ou pode não ter esse vazamento. Então os riscos de contaminação da água é justamente o vazamento, tanto no processo convencional de extração de petróleo e gás, quanto na obtenção do gás, o shale gas, né? do gás e óleo de folheiro. Que justamente é uma das preocupações de quem está estudando o shale gas no Brasil, que muito das reservas estão abaixo de alguns aquíferos que têm o perigo, esperamos que não ocorra, de contaminação com essa água do processo que contamine o aquífero. Agora, no carvão mineral, é diferente do carvão, obviamente, do carvão vegetal, que é colhido, né, de floresta plantada. No carvão mineral, a gente usa basicamente água para aspirar no processo produtivo, para diminuir a emissão de poeira particulada. Também, né, fazer a lavagem, a gente lava esse carvão também para melhorar a qualidade do carvão. O transporte, fazer uma pasta de carvão. E a potencial contaminação é quando as minas subterrâneas enchem de água, quando é uma chuva forte, enchem de água, tem que drenar essa água para fora e essa água vai vir, obviamente, com alguns detritos. Então você tem que fazer um processo de descontaminação dessa água que foi drenada da mina. Os biocombustíveis, eu não sei quantas pessoas aqui são do interior de São Paulo. Quase todo mundo. Então, como qualquer pessoa do interior de São Paulo que viaja um pouco, a gente sabe muito bem que tem muita cana-de-açúcar aqui, né? Então, a produção de biocombustível, para a gente produzir nosso etanol que alimenta, que aqui no estado de São Paulo é barato ainda, nosso amigo André do Brasil não é tão barato assim, precisa de água. Se essa água não vier da chuva, vai ter que vir de algum jeito, né? No Brasil, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, não existe tem uma irrigação da água do processo produtivo da cana-de-açúcar. Mas é possível irrigar. Nos Estados Unidos tem irrigação, por exemplo, produzir o etanol de milho. E obviamente também no processo industrial tem a lavagem dessa cana-de-açúcar que vem, lava-se a cana, tem a moagem que utiliza bastante, super intensivo em água, todo o processo químico de reação para produzir o etanol, e os potenciais contaminadores
são justamente no processo no campo, tem a possibilidade de contaminar com herbicidas, contaminar com herbicidas, com agrotóxicos, com fertilizantes, os leitos do rio, ou infiltração, e também dos efluentes produzidos na indústria. E um dos efluentes são poucos explorados aqui no estado de São Paulo, no Brasil em si. A gente tem um pesquisador que está trabalhando com a gente. É justamente, só um adendo, a questão a questão dos efluentes que vêm da usina, que muitas vezes são contaminados com coisas que fogem do controle, realmente. Com relação às térmicas, o uso da água é basicamente, majoritariamente, no processo de água. Você tem uma turbina, você precisa aumentar, você precisa aquecer uma quantidade de água, essa água vai se transformar em vapor, então ela vai ter uma temperatura grande, uma pressão grande para movimentar as turbinas. Depois de que passam nas turbinas, a gente precisa esfriar esse vapor. Então, esse esfriamento da água geralmente é captado no rio e volta de novo. Não sei se todo mundo deve trabalhar com água aqui ou se não trabalha com água, tem o interesse de estar trabalhando com água, sabe muito bem que o impacto que tem de você modificar a temperatura de um leito de um córrego, de um fluxo do rio, em termos da fauna e flora, da disponibilidade desse rio. Além disso, tem as emissões atmosféricas também. A solar térmica e a geotérmica. Alguém já ouviu falar nessa solar térmica? Não? A solar térmica, ela acumula, são vários espelhos que acumulam energia solar num ponto só. Esse ponto aquece a água, essa água vira vapor também e também gera uma turbina. Vira uma turbina que produz energia elétrica. E a geotérmica utiliza a energia térmica do subsolo, em regiões como a Islândia, por exemplo, para aquecer essa água e transformar ela no mesmo processo da turbina e assim por diante. Ou contaminação, ou possível perda de qualidade justamente no aquecimento da água, como nas anteriores. E a nossa hidroeletricidade, que o uso basicamente, como sabemos, é gerar energia elétrica para utilizar a energia potencial e a mecânica da água para mover essas turbinas. E além disso, funcionar como um acúmulo de energia, né? Esse acúmulo modifica a temperatura, modifica o fluxo da água, modifica também o volume de água que vai passar por esse rio, por esse fluxo de água. E tem perdas de reservatório e as perdas. Tem perdas de evaporação, obviamente, que aumenta, porque você deixa represado, aumenta a temperatura e também aumenta a evaporação desse fluxo de água. Aqui, todas elas têm impacto, todas elas têm o consumo de água. Então, eu trouxe essa tabela para ilustrar o consumo de água que a gente tem para a produção de energia elétrica. Algumas coisas que eu quero destacar é justamente os processos de refino. Então, para a gente ter essa gasolina que tem no nosso carro, para ter o querosene de aviação que a gente fez esse voo para Maceió e para fazer nossas férias, tem um consumo de água bastante elevado. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é a própria produção do etanol. Eu quero chamar a atenção pela variação, olha a quantidade a variação que se tem. Então, essa usina aqui, então é possível produzir etanol com esse consumo de água, mas tem gente consumindo essa quantidade de água. Então, há muito espaço ainda para a evolução da eficiência nos processos de conversão de energia. Para geração de energia elétrica, também quero ressaltar que não é só porque a solar também tem um consumo de água,
no processo de fabricação das células fotovoltaicas, por exemplo. E a nuclear, e também ressaltar a quantidade de água que é utilizada nas nucleares. E também tem aquele problema que eu havia dito anteriormente, que você aquece uma grande quantidade de água, se você despejar em algum lugar, obviamente nós temos normas de controle de qual vai ser a temperatura, qual é a diferença de temperatura que você pode jogar essa água no leito do rio ou no mar, mas tem um impacto, obviamente. Agora, como a nossa matriz energética hoje, no Brasil, isso aqui é a cara do Brasil, essa é a cara de como a gente consome energia no Brasil. Vejam bem que a gente partiu nos anos 70, então uma matriz extremamente calcada em derivados de petróleo. Durante as quedas os ciclos, os impactos do preço do petróleo, teve um aumento no consumo de álcool, teve um aumento da energia elétrica. Então, agora vamos ver como que o Brasil está projetado, como vamos evoluir, né? Como que o governo, ou o planejamento, os órgãos planejadores do Brasil veem como a gente vai evoluir com essa matriz energética. Então se projeta até 2050. Isso daqui é um relatório que foi publicado nesse mês, no mês de agosto, durante o mês passado, pela empresa de pesquisa energética, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, projetando o nosso. Então eles têm a ideia desse projeto é justamente estimar, prever o futuro. Muita gente acha que economista é muito bom para prever o passado, mas a gente tenta prever o futuro também. Para prever o futuro de como a situação, como o brasileiro vai evoluir, como as indústrias vão evoluir. Então essa indústria, a gente vai ser uma indústria mais energointensiva, menos energointensiva, como o brasileiro vai consumir. E se projeta que até 2050, de 2013 a 2050, a gente vai ter um crescimento de 2,2 crescimento de demanda energética por ano. E tem um decrescimento aqui depois de 2035, que tem a ideia de ter uma tendência de decrescimento também na população brasileira. Mas essa é a cara do nosso Brasil em 2050, de acordo com os órgãos do governo, planejadores. Então, o Brasil de 2050, a gente vai ter uma grande participação ainda de derivados de petróleo, um aumento significativo da eletricidade e também derivados de cana-de-açúcar vão estabelecer. Também tem um grande crescimento do gás natural que a gente planeja utilizar na nossa matriz energética. Eu pedi mais em termos percentuais para ser mais fácil de visualizar. Então, vamos partir em termos de eletricidade, por exemplo, vamos partir de 16% para 23% da matriz energética brasileira. Isso daí por quê? Porque a gente precisa de energia. A gente sempre discute energia, parece meio longe da realidade nossa, né? Por que a gente está discutindo energia? Todo mundo já tem eletricidade aqui, a gente tem nosso ar-condicionado. Mas se for pensar em termos mundiais, mesmo no Brasil, tem uma diferença muito grande em termos de acesso à energia, né? Acesso à energia elétrica. No mundo, por exemplo, tem 18% da população que não tem energia elétrica no Brasil, não tem energia elétrica em suas casas, não tem acesso à energia elétrica. Isso priva, obviamente, a pessoa não tem energia elétrica e não consegue conservar seu alimento. Então ela precisa se deslocar diariamente para conseguir o alimento. Ela não tem energia elétrica para iluminar o que você vai estudar, não consegue pesquisar na internet, não consegue se comunicar. Então você priva uma parte da população inteira por falta de energia. E além disso, isso pensando na parte do consumidor final, do consumidor das famílias, mas se eu pensar também na indústria. Se a gente não tiver energia, não há indústria. A indústria basicamente é você transforma uma coisa em outra. Nesse processo você tem que utilizar alguma coisa, tem que utilizar energia, tem que utilizar água. Então, se não tiver acesso à energia, não tiver acesso à água, nossa indústria não cresce, nossas exportações não crescem, a gente vai gerar desemprego. Então, é extremamente importante que tenhamos acesso à energia, que tenhamos essa expansão de energia. Mas como que a gente vai fazer essa expansão, que é nosso trabalho aqui dessa mesa, é justamente discutir como nós vamos expandir essa matriz de uma maneira inteligente, de uma maneira a coordenar todos os usos.
Então, hoje em dia, essa é a cara nossa, essa daqui é a cara de ontem da nossa matriz elétrica brasileira. Então, a gente tem basicamente 67% da nossa eletricidade vem das hidrelétricas. Isso daqui já foi mais, a gente estava discutindo com o César e o André anteriormente, já foi mais, mas agora, não sei se vocês acompanham os noticiários, a gente tem uma dependência muito maior agora da matriz térmica e matriz térmica suja, né? Uma matriz térmica bastante, com 5% baseado em petróleo, isso daqui é óleo queimado para fazer energia elétrica, para alimentar caldeiros. Gás natural, a gente está 10% de gás, já foi bem menos. Gás é um pouco melhor em termos de emissão e de poluição do que o óleo, mas mesmo assim a gente tem as emissões, mas em termos de emissão como as outras. A gente tem também casos bons. A gente teve um aumento muito interessante na participação da biomassa para a produção de energia elétrica. Então essa biomassa, basicamente você pega esse bagaço de cana-de-açúcar, ou você pega pellets de eucalipto e coloca para queimar e produzir energia elétrica. Como expandir? Então eu vou falar um pouco da importância, dos prós e contras de cada uma dessas expansões. Né? A hidroeletricidade. A gente tem a hidroeletricidade ainda tem um preço muito competitivo. Ela consegue armazenar quando você. É interessante a gente ver a nossa matriz elétrica, ela é conectada. Então a gente consegue brincar com as pecinhas, né? A gente consegue brincar com a peça das térmicas, com a peça das hidroelétricas. E a gente tem que brincar com isso. Nós estamos num país muito agraciado pelo fato de a gente tem várias opções. A gente não é igual a Alemanha que tem que importar gás, por exemplo, da Rússia que está com guerra com a Ucrânia, por exemplo. Ainda bem que não tem esse problema. Então a gente tem que brincar com isso. Só que algumas dessas peças são intermitentes. A gente tem a eólica que é intermitente. Se o vento sopra, ok, a gente está produzindo, mas se o vento não sopra, vai ficar de braço cruzado, não dá para ficar de braço cruzado. A gente for investir, por exemplo, em fotovoltaica, quando tivermos com sol a pino, vai ser maravilhoso, a gente vai estar gerando energia elétrica, mas quando tiver à noite, não vai ter essa energia elétrica. Por isso é interessante a inserção da matriz da hidroeletricidade na matriz energética brasileira, porque você consegue acumular essa energia. Então, se o nosso moinho de vento, se a nossa eólica está soprando, conserva a água no reservatório, para quando não estiver soprando. Quando a gente está só a pino, conserva a água no reservatório, conserva a água é energia. Então, conserva energia no reservatório para a gente queimar, para gerar a turbina depois. A biomassa é um caso interessante, um caso muito interessante também para São Paulo. Que São Paulo a gente tem uma produção, como a maioria das pessoas, não sei quem é de Piracicaba aqui, ou da região, Ribeirão Preto, Piracicaba, sabe muito bem que agora no período do inverno começa as queimadas, quer dizer, começava, agora está diminuindo bastante as queimadas, mas é quando começa a colheita da cana-de-açúcar, que é justamente quando tem o menor fluxo, menor chuva. Então, a gente tem outra coisa que a gente é agraciado, é o fato de a gente conseguir complementar a geração de energia elétrica. Então, se está chovendo pouco, você mantém as portas fechadas, você consegue conservar essa energia, pegar a energia do bagaço e conseguir equilibrar essa energia durante o ano. Eu falei da eólica, que a mensagem eu quero concluir: não existe nenhuma geração, não existe nenhuma decisão que seja sem impacto. A gente não consegue, ainda mais quando a gente está considerando água. A gente fala muito do carbono, que está em voga, mas a água também é um recurso extremamente escasso. Cada vez mais a gente tem que pensar em manejar esse recurso de uma maneira mais inteligente. Então não há uma decisão
que a gente tome sem impacto nenhum. A gente tem que pensar nesse impacto, nessas decisões, tomar essa decisão com a ideia de minimizar esses impactos, mas sempre pensando que a gente vai ter impacto de qualquer forma. Maximizar os benefícios dessa decisão. Leve em conta também os aspectos positivos e os impactos. Então, obviamente, a gente vai construir uma usina, vai ter seu impacto ambiental, vai ter um impacto econômico, vai ter impacto social. Não é só na hidroeletricidade, vai ser também na térmica a gás. A gente vai ter impacto em qualquer situação, qualquer escolha que a gente fizer vai ter um impacto nessas três esferas. E, obviamente, a gente tem que considerar todos o uso múltiplo dessa água. Quem mora perto de represa, pelo menos eu costumo visitar algumas represas, para mim é maravilhoso. Quando está cheio, você pode nadar, dá para as praias do interior também. Então, tem vários usos que a gente tem que pensar quando está considerando tanto a parte energética quanto o uso da água. Bom, basicamente é essa mensagem. Eu fico aberto às perguntas que eu puder esclarecer. Eu recomendo, quem estiver realmente interessado, eu deixei a apresentação algumas referências. Essa é uma técnica que fala sobre a expansão da demanda do Brasil por energia. Daqui se você quiser saber como que a matriz energética está se comportando hoje, você vai ter acesso direto no site do governo. Isso daqui, para quem trabalha com água e quer entender um pouco sobre energia, é um trabalho fantástico da Agência Internacional de Energia. Tem um capítulo só sobre água para energia. Então, fala sobre todos os usos, qual que é o problema, quais são os problemas enfrentados. Eu quero deixar, tem alguém anotando aí? Eu acho que vai estar disponível. Tem que conversar com, mas eu disponibilizo se não tiver, mas deve ter algum site, eu converso com a organização. Mas de qualquer forma, e quem quiser entender sobre energia, aqui está meu contato, energia, água. Eu trabalho no Instituto de Energia e Ambiente, na USP, especificamente no CEMBio, que é o Centro de Referência em Bioenergia. Se vocês quiserem entender sobre qualquer coisa, se eu não souber, encaminho para um especialista. A gente está sempre aberto a novos contatos, a novos projetos. E braços abertos mesmo, a gente adora receber novas pessoas para debater. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite novamente. É um prazer enorme estar aqui, imenso. E é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz. Você cumpriu o seu tempo. Nós vamos participar do sorteio também? Quem cumpre o tempo? Não? Uma semana aqui, assim, nesse resort e tal. A gente aceita, né? Bom, nós vamos escutar um pouquinho o André. André, nós vamos continuar essa conversa de compadre ou vamos radicalizar? Boa. Eu, na verdade, primeiro, meu nome é André Namuto, tá, gente? Boa tarde. Eu coordeno o programa de clima e energia no WWF Brasil. O WWF Brasil, não sei se todos vocês conhecem, é aquela organização que tem o BANDA, né, como símbolo, é uma organização internacional, mas o WWF Brasil é uma organização brasileira, tá, desde 1995, então a gente tem uma sede brasileira, tem todo o nosso trabalho aqui, que é independente da rede internacional do WWF, mas trabalhamos conectados com ele nessa busca de soluções para um mundo mais sustentável. A apresentação do Luiz, eu acho que foi muito relevante, né? Trouxe vários elementos. Até peço desculpa a todos, eu não fiz uma apresentação, achei que era uma conversa mais informal, então eu só vou trazer alguns pontos aqui para a gente refletir, para a gente começar a discutir, tá? Mas depois eu deixo meu contato. Também gostaria de, inicialmente, que já agradecer o convite da SURAI e da organização. Eu acho que essa é uma discussão muito relevante para o contexto atual que a gente vive no planeta Terra e também aqui no estado de São Paulo, né, que é essa questão de disponibilidade hídrica e que se conecta totalmente com a questão de energia e vários outros elementos, como eu vou dizer.
Então, eu acho que é super relevante e parabenizar todos vocês por estarem tão engajados. É bom ver que, além de nós que estamos aqui nas ONGs tentando lutar por algo melhor, eu acho que todos aqui também estão envolvidos em busca dessa promoção, desse desenvolvimento sustentável para as próximas gerações, para os próximos anos. Bom, sobre a questão de energia, eu acho que o Luiz trouxe alguns elementos bem importantes aí, que é como a matriz brasileira energética se distribui, né? O Hélio comentou, a gente tem quase 70% da matriz energética brasileira praticamente concentrada hoje em hidrelétricas. E isso realmente, como o Pino comentou, se você comparar com todos os outros países do mundo, o Brasil realmente tem uma matriz muito mais sustentável se você considera alguns países como os Estados Unidos e China, que tem uma matriz energética muito carbono intensiva. Ou seja, queima muito petróleo, gás natural. Isso realmente o Brasil está na frente de vários outros países. Porém, eu acho que tem vários elementos que a gente tem que trazer. Né? Como o Guilherme comentou, nos últimos anos, a matriz energética brasileira tem passado por um processo de transformação muito importante. Né? E isso também se conecta muito com as mudanças climáticas, porque como nós temos uma matriz energética no país atualmente de quase 70% baseada em hidrelétricas, né, isso também nos mantém muito refém de um tipo de geração que depende de vários outros elementos naturais, né, como a questão de aquecimento global, como a questão de desmatamento, como a questão de desmatamento relacionado com a agropecuária, com o uso de água para diversas fontes, como o Luiz colocou. Então isso traz vários elementos e começa muito a complexificar uma matriz que você foca totalmente em uma fonte, ou que você foca 70% em uma fonte. E isso tem trazido ao Brasil, nos últimos anos, um aumento cada vez maior de termoelétricas na nossa matriz. E isso é uma tendência no contexto nacional. Né? Nos últimos anos, você tem as emissões de gás de efeito estufa do setor energético, eles mais que dobraram. Ou seja, o governo está planejando, tem aumentado cada vez mais a participação da termoelétrica na matriz. Isso também incorre em custos para a população, né? Porque o uso de energia termoelétrica é muito mais caro. Isso geralmente tem apoio do governo, isso gera, uma hora ou outra, vai gerar algumas consequências econômicas para a população como um todo. E esse contexto de aumento de emissões, aumento dessa participação da termoelétrica na matriz brasileira, é uma tendência real. E isso, se você pega o PDE, né, que é o planejamento do governo até 2021, você vê que o planejamento energético do Brasil ele continua no mesmo sistema que é esse que a gente faz nos últimos 20 anos. Ou seja, expansão de hidrelétricas e manutenção de termoelétricas quando você tem a redução de vazão de rios e geração de hidrelétricas. Né? Então, isso é um grande problema, porque você começa a manter um planejamento energético focado numa matriz. Né? As mudanças climáticas estão aí. Se você for pegar relatórios de painéis científicos da ONU de mudanças climáticas, tem ressaltado cada vez mais que a disponibilidade hídrica e também para a produção hidrelétrica no mundo todo, ela vai ser impactada pelas mudanças climáticas. Então, as emissões que nós estamos gerando pela queima de combustíveis fósseis, elas vão impactar na vazão dos rios, que vão impactar na geração hidrelétrica. Aí a gente queima mais óleo, queima mais gás, começa a procurar mais gás. Isso a gente entra num círculo que daqui a pouco a gente não vai conseguir manter, se a gente não começa a diversificar. Né? Tem países aí, por exemplo, como a Alemanha e como outros países, que têm trazido e têm investido muito em outros tipos de energia. Né? Atualmente, se você for pegar a matriz energética da Alemanha, eu acho que quase 60% ela está baseada em eólica e solar. Ou seja, reduziram o nuclear bastante, fizeram um grande investimento. Eu acho que para essa transição foi necessário quase mais de 700 bilhões lá de dólares para eles promover essa mudança. Mas é uma mudança que é necessária e é urgente. Né, que hoje nós vivemos, acho que todos nós sabemos aqui, que nós vivemos cada vez mais uma economia de escassez. Né, tanto na questão de água, tanto na questão de alimento e tanto na questão de energia. Né, água.
vocês vivem aqui em São Paulo, eu estou em Brasília, no Cerrado, e ainda tem várias remanescentes ali, por enquanto, em situação boa, mas a questão de alimento é também um outro grande problema no contexto mundial. Né? Aqui no Brasil, se você pegar o Brasil hoje em dia é um exportador de commodity muito importante para o mundo todo, e isso também demanda cada vez mais água para a produção dessas commodities. Né? Então, nós continuamos no ritmo de esgotamento de recursos naturais. E uma hora ou outra isso vai ter limite. Né? Nós temos um estudo na WF que nós analisamos a pegada ecológica de todos os processos e comparamos com a disponibilidade de recursos naturais, que chama, e aí olhamos, por exemplo, num ano, se você tiver aqueles recursos naturais para você usar, qual que era o tempo, quanto tempo a humanidade atualmente ela gasta esse recurso. E isso a gente chama de overshoot day, ou seja, é o dia que o mundo entra no cheque especial. Ou seja, você consumiu os seus recursos naturais e agora você está consumindo mais do que você poderia consumir naquele ano. E esse dia cada vez vem regredindo. Né? Agora já está foi em agosto, agora esse mês, deve ter 2 semanas que nós passamos esse dia. Ou seja, a partir de agora até dezembro, a gente já está consumindo, já está entrando no cheque especial dos recursos naturais. E aí, conectando com a questão da energia, é todo esse potencial que a gente precisa hoje, mais do que nunca, começar a inovar e começar a criar maneiras criativas de tentar manter essa manutenção dos nossos recursos naturais e, ao mesmo tempo, garantir que toda a população do mundo tenha alimento, água e energia. Esse é um direito básico que deve ser constituído e é um direito básico para todas as pessoas. No Brasil, como o Luiz comentou, temos várias pessoas que ainda não têm acesso à energia. Né, vivem em comunidades na Amazônia, por exemplo, com termoelétrico, com pequenos sistemas termoelétricos que queimam diesel. Né, isso gera problemas, tem vários outros processos também que isso gera consequências para a saúde também das pessoas. Então, quando a gente discute água, energia, meio ambiente, tudo está conectado. Isso vai conectar com a saúde da população, vai conectar com os gastos que o Estado tem. Então é muito importante a gente conectar isso tudo e começar a ver que mudanças individuais, mudanças do setor privado, apoio do governo, são essenciais para a gente promover essa mudança. Hoje em dia o Brasil tem um potencial imenso de você explorar outras fontes energéticas, tá? Lá no WWF a gente apoia muito a alternativas renováveis, né? Alternativas renováveis a gente chama de biomassa, como o Luiz apresentou, que basicamente é biomassa de cana, né, de outros, eólica e solar. Essas 3 energias, apesar de consumir água, igual o Luiz falou, tudo praticamente hoje em dia consome água, até esse evento aqui que a gente está agora, a gente está consumindo água, tudo tem a sua pegada hídrica, elas têm o potencial de gerar alternativas e a gente reduzir os impactos que a gente tem nos nossos recursos naturais. Tá? O planejamento hidrelétrico na Amazônia, atualmente, ele tem causado, né, redução de áreas florestais, e esse é um contexto de expansão de grandes empreendimentos na Amazônia, planejado pelo planejamento do governo, que tende cada vez mais trazer conversão de terra, tá? Reduzir a possibilidade de rios livres, que é fundamental para a alimentação das pessoas também, porque isso vai impactar na disponibilidade de recursos pesqueiros, então isso conecta também com a alimentação. Então, é cada vez mais prioritário considerarmos alternativas. E essas alternativas de solar, de eólica, de biomassa, elas não são exploradas atualmente no país. Tem um estudo que eu vi, que é muito interessante, que ele fala assim, se nós explorássemos 5% do nosso potencial solar no país, a gente conseguiria atender a demanda do país. Isso 5%. E se eu vi um estudo outro dia, isso era tão gráfico que a Universidade Europeia fez, eu lembro que se você pegasse só um pedaço do deserto do Saara e colocasse painéis para gerar energia, você conseguiria manter a demanda energética no mundo todo. É lógico que com várias dificuldades de transmissão, de disseminação, mas isso é para a gente pensar que o modelo atual ele precisa ser modificado. Precisamos considerar outras alternativas e trazer cada vez mais. E o Brasil atualmente não explora isso. E eu acho que só para fechar minha fala, eu gostaria muito de deixar aberto para perguntas e para a gente fazer esse diálogo, é mais essa provocação. A gente precisa mudar,
é necessária agora mais do que nunca, né, pela questão de escassez, como eu mencionei. Então, é necessário e urgente o posicionamento tanto da população, né, essas mudanças individuais também de práticas, assim como do governo e do setor privado. É uma ação conjunta em busca de um futuro mais sustentável para todos. Então, obrigado, gente. Muito bem, gostei. Nada como uma cutucadinha após o almoço aí para animar as coisas, né? Bom, César, primeiro eu gostaria de pedir desculpa eu não li o seu mini currículo, eu fiquei tão emocionado aqui que eu não li o seu mini currículo, eu vou fazer isso agora. O César é graduado em Engenharia Elétrica, modalidade Eletrotécnica e Eletrônica pela Faculdade de Engenharia da Fundação Educacional de Barreiros. Especialização em máquinas síncronas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. Especialização em Engenharia de Segurança pela Unesp. Experiência de 29 anos no setor elétrico brasileiro, atuando em importantes empresas como Itaipu, Engevic, CESP e Duke Energy Brasil. Responsável pelo planejamento e desenvolvimento dos programas socioambientais para atendimento às atividades de geração de energia e estudos de viabilidade dos nossos negócios. Eu acho que você vai compreender, você tem 29 anos no setor elétrico, que é impactante. Eu tenho mais que isso, é por isso que eu estou assim. Bom, César, a palavra é sua. E a pergunta é, tem jeito ou vamos para a piscina? Boa tarde, senhoras e senhores. Sr. Walter Teste, prazer vê-lo aqui, cada vez mais atender o Sr. Walter Teste. Tivemos recentemente juntos um trabalho intenso na criação do Comitê do Maciço Hidrográfico do Paranapanema. Um trabalho enorme feito pelas secretarias de Estado de São Paulo e Paraná. E esperamos colher bons frutos daquele comitê. Esperemos que o Rio Paranapanema continue por muito tempo lindo como é, né, com águas limpas, que infelizmente não tenhamos que aprender com as dificuldades que temos, que vivemos, Rio Tietê, Rio Pinheiros, etc. Muito obrigado pela oportunidade, Soraya, parabéns pela organização, obrigado à organização, ao diálogo, pela participação, trazendo essa oportunidade para adultos. Há muitos anos nós temos participado do diálogo e adorei a inovação, talk show, né? Respeitando o meio ambiente. Estou vendo vários produtos ambientais aqui, magníficos, excelentes. Então, dando início aqui a uma proposta de agenda, a gente tem um tempo limitado. Eu, além de agradecê-los, quero pedir desculpa se caso invadir o tempo aqui, tá certo? A gente acaba se empolgando e querendo passar uma mensagem que possa surgir pontos de reflexão, trazer evolução no mundo todo. Então, quando a gente estiver desviando muito aqui do tempo, Plínio, por favor, né, nos corrige. Então, uma proposta de agenda. Falar um pouquinho rapidamente do que é a Duke Energy, como ela está no Brasil. Nós vamos falar sobre a gestão dos reservatórios hidrelétricos. Qual é a nossa experiência na cascata do Rio do Paranapanema, né? Não só como uma obrigação concessionária, com a visão do setor privado, mas também, eu posso dizer aqui, ter a audácia de dizer, como a maioria dos agentes do setor que trabalha com a questão da hidroeletricidade. Todo o respeito pelo meio ambiente, os recursos que voltam para a sociedade, que são originados no setor elétrico. Vamos falar um pouquinho do Sistema Interligado Nacional, a gestão ambiental e um pouco daquilo que o Luiz colocou, e o André também, com muita propriedade, sobre essa questão da organização de uso e ocupação, da organização, a parte ordenada sobre a questão do uso múltiplo da água, né? E finalmente a gente fala sobre a matriz energética brasileira. A Duke Energy, ela tem uma empresa de 110 anos de existência, totalmente privada, surgiu com o Mr. Duke, lá nos Estados Unidos, com parceria com outro colega, uma empresa que sempre foi do ramo
de geração de energia, depois distribuição, ampliando. Tem as mais diversas fontes de geração de energia. Atua principalmente na Carolina do Norte, agora recentemente expandindo para Ohio, Indiana, Flórida, Kentucky. Tem aproximadamente 8 milhões de clientes e trabalha com geração de energia hidrelétrica, gás, carvão, nuclear, e também atua na América Latina como um todo, mais especificamente na América Central, atua no Equador, Guatemala, El Salvador, aqui na América do Sul também, Brasil, Argentina, Peru. Especialmente aqui no Brasil, a Duke, ela está há 15 anos no Brasil, com uma capacidade de aproximadamente, esse dado aqui no tapão atual, capacidade de instalação de potência instalada 2.280, 2.270 megawatts de potência. Nós iniciamos a concessão aqui com a cisão da CESP, com a qual eu trabalhei também, uma empresa que tenho orgulho de ter passado, onde aprendi muito, com a cisão da CESP, no plano estadual de estatização, a Duke Energy assumiu a concessão por 25 anos, aqui no Rio Paranapanema. A Duke Energy, ela dentro do estado de São Paulo, tem a geração aproximadamente por 16% da energia, o que representa aproximadamente 6 milhões de pessoas vivendo da geração dessa energia. Nós temos aproximadamente também 5 mil quilômetros de bordas de reservatórios e temos um relacionamento direto com 74 municípios, ou seja, 74 municípios que interagem com os nossos ativos e nós, através das nossas operações, interagimos com essa comunidade toda. Foco na excelência operacional, a segurança do trabalho é uma prioridade da empresa, compromisso com o meio ambiente, serviços aos clientes e comunidade, onde especialmente operamos nossos ativos. Especificamente, estamos aqui com 8 hidrelétricas ao longo do Paranapanema, esse rio maravilhoso, com águas cristalinas, possíveis de velejar, com captação, com atividades agropecuárias, com desenvolvimento da comunidade, crescendo cada vez mais a atividade de lazer e turismo e as usinas. E mais especificamente também aqui, já perto de Minas Gerais, nós temos 2 PCHs recentemente construídas no rio Sapucaí-Mirim. Mas como é que se trabalha dentro dessa condição toda do setor elétrico? Como que são os aspectos regulatórios, como que isso funciona, como o agente trabalha nisso tudo? De maneira bem simplificada e bem direta para vocês, nós temos 2 agentes principais que trabalham, além, obviamente, da academia, a empresa de pesquisa energética, todos os outros setores, mas nós temos 2 principais órgãos que regulamentam a nossa atividade. Uma delas é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem principal responsabilidade de trabalhar uma forma de regular e fiscalizar toda a questão de produção, transmissão, comercialização de energia elétrica. É este órgão, as agências que foram criadas no passado para isso, que tem a principal competência de normatizar, regular, fiscalizar, para que todo agente trabalhe de acordo com uma normativa específica, e que não atravesse políticas ou diretrizes que venham conflitar, ou, pelo contrário, a gente sempre esteja de acordo com diretrizes políticas estabelecidas pelo governo federal. A missão da ANEEL principal é proporcionar condições favoráveis para um mercado de energia que se desenvolva com equilíbrio acima de tudo, onde a gente possa trazer a questão da oferta e demanda, onde se possa fornecer a energia a um custo admissível, um custo adequado e em consonância com os interesses da sociedade pelo uso da água e assim por diante. O outro órgão muito importante que nós temos é o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS. O ONS é o órgão que controla, que coordena a operação das instalações, seja ela de geração, transmissão, do Sistema Elétrico Interligado Nacional. Nós
simplificamos chamando de SIM, né? E é um órgão também que é fiscalizado, supervisionado pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Aqui são estabelecidos no ONS os procedimentos adequados para se trabalhar com a geração. Como diversos agentes podem estar numa mesma cascata ou em cascatas diferentes, como fazer a melhor otimização dos recursos hídricos, recursos de energia, considerando restrições, problemas do setor, né, e sem trazer nenhuma interferência ou interesse particular de algum agente que esteja operando, seja ele em qual bacia hidrográfica. As obrigações, não só da DUC, mas de todas as concessionárias de serviço público, na questão de energia elétrica, estão praticamente resumidas nisso aqui. Cumprir o contrato de concessão, que está estabelecido, todo agente ele tem um contrato, algumas delas, inclusive, vencendo recentemente, por caso da usina de Três Irmãos, que passou por um processo agora de renovação de concessão, vocês acompanharam pela mídia. Algumas outras usinas estão para vencer o contrato de concessão em 2015, 2016 e assim por diante. A fiscalização, cumprir toda a questão físico-contábil, né, de todos esses ativos, porque uma vez vencida a concessão, isto volta para a União, tem que voltar tão bom ou melhor do que se recebeu. Garantir o repasse, garantir que seja recolhida a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Isso aqui é uma cifra extremamente importante, da qual eu gostaria de tecer alguns comentários. Só para que a gente tenha uma ideia, em 2013, o setor elétrico ele contribuiu para a sociedade, através desses recursos financeiros aqui, de recursos hídricos, mais de 1 bilhão, aproximadamente 1,5 bilhão, e mais 553 milhões em dólares. São aproximadamente 708 ou 702 municípios em 22 estados que recebem este benefício. É muito dinheiro. Né? Isso é transmitido pelo setor elétrico em função das necessidades que foram identificadas, e aqui o próprio nome fala, compensação, né? Advindas da necessidade da criação dos reservatórios, e aí alguns impactos que foram causados, posteriormente trabalhados na forma de mitigação ambiental, e aqui no aspecto social, de trazer de volta para a sociedade um pouco daquilo que foi tirado através da natureza. Então, são aproximadamente 2 bilhões de reais no ano de 2013, colocado para os municípios e os estados, arrecadado pelo setor elétrico, que volta para a comunidade. Além de outras formas de taxas, impostos que os negócios são gerados. O setor elétrico, mais recentemente, ele trabalha numa questão regulatória que são os projetos de pesquisa e desenvolvimento. É uma obrigatoriedade de toda concessionária investir em pesquisa e desenvolvimento em torno de 1% da sua receita operacional. Isso força para que a gente traga para a sociedade, conjuntamente com a academia, a evolução, o desenvolvimento tecnológico, a busca por melhores técnicas, para que a gente possa aperfeiçoar aquilo que hoje está aqui em operação. E, por exemplo, usinas, o que eu tenho que falar aqui são das fontes de geração e usinas hidrelétricas. Nós temos usinas com mais de 50 anos de operação no país. Então, aqui é uma forma de aplicarmos recursos nos métodos, na evolução dos métodos de produção de energia. Cumprir as regras estabelecidas, né, que são os procedimentos de rede, que são supervisionados pelo ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema. E caso você não cumpra isso, você está sujeito a toda a penalidade que está dentro do arcabouço, dentro do seu contrato de concessão. Um pouco diferente do que apresentou aqui o Luiz, aproximadamente, esse dado que eu coloquei, a fonte é da ABRAGE, da Associação Brasileira de Geradores de Energia. Ela nos indica aproximadamente 73% da nossa matriz dentro do Sistema Interligado
nacional, nós temos 73% de hidrelétricas, talvez um pouco menos, como o Luiz tem colocado. Então, por favor, considere aqui 66%, aproximadamente 16%, ou um pouco mais, hoje de usinas térmicas, e as demais fontes em torno de 11%. Mas é muito convergente os nossos comentários, tanto o Luiz e o André, né, que a gente coloca que a nossa grande fonte é a hidroeletricidade, né? Porém, nós temos que evoluir com os estudos das demais fontes, mesmo que consideradas intermitentes. Infelizmente, quando a gente coloca que nós temos a opção do vento, da biomassa e algumas outras fontes, mesmo a solar, nem todas elas suprem. Quando a gente coloca a complementariedade, é no sentido, né, de você ter a conexão dessas fontes intermitentes. Mas hoje a gente trazer uma complementaridade nessa totalidade, ela ainda está difícil. E nós precisamos buscar o avanço tecnológico, aprimorar essas novas fontes, estudarmos as conexões para melhorarmos essas opções. A intermitência ainda é muito grande. Nem sempre eu tenho vento quando eu estou em época seca. E o que nós temos hoje em eólica ainda não consegue suprir, infelizmente, por uma situação de escassez do sistema sudeste, por exemplo, que nós estamos vivendo no momento. Mas é importantíssimo o debate, a sociedade buscar as soluções, porque, acima de tudo, eu acho que nós não precisamos sempre vivermos uma escassez ou um grande problema para trazermos solução. Nós vamos trazer um planejamento, trabalharmos no médio e longo prazo para que essas situações sejam menos dolorosas quando elas surgirem. Aqui tem uma fotografia do que significa esse sistema interligado nacional no Brasil, com dimensões continentais, né? E graças a um sistema de transmissão, esse mapa aqui, ele exemplifica, essas linhas vermelhas são um sistema de transmissão, essa linha preta pontilhada é um outro sistema de transmissão, a linha verde numa outra tensão, né, também um sistema de transmissão, que nos traz a grande oportunidade de interligarmos estas bacias hidrográficas. Quando nós temos uma estação úmida, chuvosa no sudeste, nós estamos vivendo uma outra situação totalmente diferente no Nordeste. Então aqui está a nossa capacidade de transferirmos energia do Sudeste para o Nordeste. Embora nós tenhamos um pequeno atraso considerado, isso divulgado pela ANEEL, no nosso parque de transmissão, mas muito se evoluiu. Muito nós estamos evitando de um colapso energético por termos esse sistema de transmissão um pouco melhor já implementado, e muitos têm que fazer, e são desafios enormes. Se nós pegarmos essa linha aqui, do Rio Madeira, que é o complexo agora que está sendo construído, são 3.000 quilômetros de linhas. O primeiro desafio construído foi no Itaipu, o sistema sudeste, com mais de 700 quilômetros de linha, sistema de corrente contínua, onde foi possível diminuir as perdas de transmissão de energia, mas mesmo assim, nos tempos atuais, há o desperdício, há a perda de energia desses sistemas de transmissão. Daí a evolução de pesquisa e desenvolvimento para acharmos o supercondutor. Quando nós não tivermos mais o desperdício de energia, quanto nós vamos poder ainda aproveitar por esse sistema de transmissão? E aqui todas as bacias hidrográficas, Paraná, Tietê, Paranapanema, Bacia do Grande, Bacia do São Francisco, que é enorme. Muito temos ouvido sobre a questão da transposição do São Francisco, quanto é importante este rio para a região Nordeste, né? Não só para a geração de energia, mas para o sustento humano, para a produção de alimentos e etc. Então aqui nós temos uma demonstração de toda a interligação e de todo o desafio que nós temos pela frente. Se nós pensarmos na matriz hidrelétrica, falando aqui da geração de energia por hidroeletricidade, se nós olharmos aqui o sul e o sudeste, esses recursos estão esgotados. Nós não temos mais oportunidade de grandes usinas aqui nessa região. As demais oportunidades estão em regiões, ou nós temos reservas indígenas, ou unidades de conservação. Necessariamente,
como foi dito, o Luiz colocou, que seja qualquer fonte que nós formos ampliar, terão impactos. E, infelizmente, nessa situação, nós vamos ter impactos, e se formarmos reservatórios, são impactos significativos. O outro lado é a questão da concepção das pequenas centrais hidrelétricas, né? Ou as PCHs, ou usinas sem reservatórios. Por exemplo, nós estávamos vivendo uma situação de escassez no Sudeste, e alguns meses atrás nós estávamos com uma tremenda época úmida aqui na região de Madeira. Tivemos inundações, né? Chegou um momento que a usina quase que não conseguia gerar energia, porque tinha um sistema de afogamento, né? Não dava queda. Então, o desafio é enorme para um país desse tamanho e que a gente precisa necessariamente contribuir com a evolução para atingirmos um grau melhor de atendimento às nossas necessidades. As usinas hidrelétricas. Como se compõe uma usina hidrelétrica? De uma forma bastante simples, né? É um barramento que você introduz no rio, seja ela para criar um grande reservatório ou não. Você tem um acúmulo de água aqui, que é energia, que vem por um conduto forçado, por uma velocidade e pressão adequada. Você gira uma turbina, você tem aqui toda uma energia mecânica transformada por um gerador, você produz a energia. E essa água volta para o rio. Volta não, né? A hidrelétrica não consome água. Hidroeletricidade não tem consumo de água, sequer para os seus sistemas de resfriamento. O que uma hidrelétrica faz é utilizar a água. Ela não consome água. Por isso daí um sistema totalmente limpo, benéfico em termos de controle ambiental. Diferentemente de uma usina termoelétrica que consome, não devolve a mesma quantidade emitida. Aqui é o exemplo de uma usina que nós falamos. Há muito tempo que a gente não vê essa situação, né, de um vertedouro. O vertedouro é um equipamento que está aqui na usina, que o excesso de água, quando não controlado pela casa de força, pelas suas turbinas, o excesso de água passa pelo vertedouro e desce o rio abaixo. Né? Há muito tempo a gente não vê isso. Então, uma usina, ela trabalha basicamente dessa forma. Você tem um nível acima, um nível de montante, um nível jusante. E você tem, entre um mínimo e um máximo, esse barramento, que você tem o controle e a variação de nível. Para uma usina de grande reservatório, essa diferença, esse delta, ele é maior. Uma usina, uma pequena central hidrelétrica, né, uma usina sem ser reservatório, chamamos de fio d'água, ela tem uma variação muito pequena. Praticamente você tem um controle de vazão semanal ou diário. Tudo que chega você gera, diferentemente de um reservatório de acumulação. Então, os dois tipos de usina de geração de energia, de reservatório de acumulação, que além de você ter a capacidade de acumular água e gerar energia em tempos secos, em épocas úmidas, cheias, de grandes ondas d'águas, você também consegue amortizar esta onda de água, causando um menor impacto a toda a comunidade que está ajusante da usina. Já a usina fio d'água, toda a água que chega no seu reservatório, ela praticamente passa pela turbina e você já faz a geração. A capacidade é muito pequena de controle dessa água. Um exemplo, nós tivemos em junho de 2013, o ano passado, nós tivemos uma fluência na usina de Capivara, né? E aqui nós temos a contribuição do rio Jataizinho, nós temos postos telemétricos. Nós tivemos uma onda de cheia nessa época, uma época do Sudeste seca, uma onda de 6.700 metros cúbicos por segundo. Enquanto que na época seca, já dentro de uma normalidade, a vazão do rio caiu para 500 metros por segundo.
né, a diferença. Então hoje o setor elétrico ele avançou nessas questões, tudo isso é muito bem monitorado para que você tenha uma condição de gerenciar melhor esses eventos que infelizmente a natureza nos impõe, ou até por uma resposta da natureza sobre a nossa intervenção, da forma que a gente vem utilizando os nossos recursos naturais. Então nós trabalhamos com um convênio com o CIMEPAR, o Sistema de Meteorologia do Paraná, e também em São Paulo. Muito se aplicou em desenvolvimento, pesquisa, para que a gente tenha cada vez mais as previsões assertivas, com grau de acerto no menor tempo possível. Isso aqui é uma demonstração dos postos telemétricos que todas as usinas, todos os reservatórios da Duke têm, e que no passado esses postos telemétricos eram supervisionados pelo homem, né? A gente tinha uma pessoa que ia lá, lia a régua, literalmente, ela ia num afluente e falava, olha, estou passando a cota do rio, está 5,3 aqui, e a vazão da água está em 18 metros cúbicos por segundo. Hoje é todo telecomandado, totalmente automatizado, e nós tínhamos uma quantidade de postos muito menores, né? Hoje são 52 postos telemétricos, que me dá uma segurança. Por exemplo, essa figura aqui, quando eu tenho uma seta verde, ela está me indicando que eu tenho uma fluência normal de água. Quando eu tenho uma seta vermelha, ela já está me dando um ponto de atenção. Essa água aqui, por exemplo, ela vem aqui, ó, ela vai atingir o reservatório de Salto Grande, essa aqui de Piraju, consequentemente depois para Chavantes. Hoje a gente tem condições, em fração de minutos, entender quanto dessa água, quanto tempo vai chegar aqui dentro do reservatório. Então, qual é a minha condição de geração que eu posso colocar e implementar, a condição de fazer a administração desta onda de cheia, contribuir de uma forma bem adequada, tanto para o sistema elétrico como para a comunidade. Estamos desenvolvendo um projeto com a Unesp, tanto de Bauru como com a Unesp de Presidente Prudente e o CIMEPAR, para que a gente possa aperfeiçoar mais ainda toda essa característica das previsões meteorológicas e gerenciamento de reservatório em função das mudanças climáticas. Tudo isso é disponibilizado em tempo real, tanto para a empresa como para o próprio ONS. Tudo que eu vejo na empresa de uma forma em tempo real é colocado para o ONS para que ele possa fazer a geração da cascata da melhor forma possível. Aliás, os agentes, eles não têm autonomia para gerar, para conduzir a geração de forma independente. Você faz uma recomendação técnica ao ONS, o operador nacional, e ele aprova a sua operação ou reprova. Aqui o centro de operação. A gestão ambiental das concessionárias, aqui no caso da Tupi-Energy, a gestão ambiental dentro do seu reservatório, as preocupações com as questões da população de peixes, toda a questão com a qualidade da água, a questão do monitoramento de espécies invasoras, e recentemente a gente tem sofrido as consequências do mexilhão dourado. O mexilhão dourado são espécies invasoras, né, minúsculas, que entram nos sistemas de resfriamento, causam entupimento e traz um transtorno danado. Então isso é mais uma preocupação dentro da cadeia ambiental. Os aspectos socioeconômicos, educação ambiental, toda a preocupação com a arqueologia, toda a preocupação com o meio terrestre, principalmente voltada para a questão dos reflorestamentos, proteção de bordas, de margens de reservatórios, para que a gente possa contribuir, evitando a questão de assoreamento, erosões, etc. E a gestão patrimonial, e muito pelo contrário da poluição, se busca uma parceria junto com a comunidade de trazer a educação. Acho que uma das formas, né, e de forma muito hábil e inteligente, o Estado de São Paulo está vivendo essa questão da escassez, não só pela penalidade, mas também pelo reconhecimento. A gente viu isso, aqueles que economizam água estão sendo agraciados com um desconto maior em suas contas, né, pelo consumo adequado. E aqui a Duke, ela preserva isso com a comunidade, não um aspecto simplesmente punitivo,
quando for necessário, assim, infelizmente tem que ser feito, mas pelo aspecto da educação, a gente trazer diversas formas de educação para que a gente tenha o uso ordenado das bordas, o uso ordenado pela questão do acesso à água em seus reservatórios, o uso múltiplo da água. Nós temos uma matriz totalmente renovável, isso já foi dito aqui, enquanto que no restante do mundo as matrizes de energia são fontes não renováveis, são de fontes fósseis. A matriz energética brasileira, ela está baseada na hidroeletricidade. A participação de hidrelétrica no Brasil no passado, ela foi muito maior, o Luiz também comentou isso, hoje na casa de 66%, mas nós já atingimos quase 90% no passado. Talvez daí a necessidade de rever, de construirmos usinas sem grandes reservatórios, ou sem reservatórios de acumulação. Será que este é o caminho? A necessidade da diversificação da matriz energética. Nós precisamos trabalhar na questão do aproveitamento do potencial eólico, solar, nós precisamos trabalhar na questão dos mecanismos do mercado de regulação dos leilões, considerar as fontes de energia próximas aos centros de carga. Isso precisa, está sendo trabalhado, tanto a ONS, a ANEEL, empresas de pesquisa energética têm trabalhado nessas questões da modernização, a complementação de sazonalidade, a eficiência energética, trabalhando num aperfeiçoamento e num planejamento melhor na questão de eficiência energética. É incrível como a gente tem as situações no Brasil de desperdício, né? Não só na questão de energia. A gente assiste o telejornal, uma série de coisas, o que tem desperdício de alimentos, né, de transporte de alimentos, o quanto se desperdiça. Na energia não é diferente. Nós precisamos trabalhar na questão da eficiência energética. As nossas considerações finais: o Brasil é um país riquíssimo, riquíssimo de recursos naturais, e em especial recursos hídricos, né? Nós não éramos, naquela época, os portugueses levaram muito ouro aqui. Nós somos, felizmente, um país riquíssimo em recursos naturais. E acabemos com essa riqueza desses recursos, trazendo uma falsa percepção desses recursos, né? Isso nos dá a sensação, pelo menos no curto prazo, que não teremos escassez, que a gente está vivendo hoje, né? O crescimento da demanda de energia, associado aos efeitos da mudança climática, como o André colocou, necessita urgente da nossa revisão. As mudanças climáticas já é um fato, já faz parte do nosso dia. E dizer que nós vamos parar de demandar energia não é verdade. O quanto nós temos ainda por desenvolver nesse país, o quanto nós temos para investir. Energia é gênero de primeira necessidade. O modelo de produção e consumo, isso se passa por uma revisão. As nossas construções antigas, o quanto cabe de repotenciação nessas usinas, a forma de consumo. Eu me lembro de 2001, quando nós tivemos racionamento de energia, e o quanto nós passamos a consumir de forma diferente a nossa energia em casa. E os estudos recentes mostram que nós voltamos a ter um desperdício simplesmente por hábitos e costumes. Planejamento da matriz do médio a longo prazo. A solução, ela não passa por um único setor ou por uma única alternativa. Exemplos como esse, do diálogo, que está sendo promovido, é que temos que praticar cada vez mais. E esse país vai ser no futuro aquilo que nós fizermos dele, gente. Aquilo que a sociedade fizer, aquilo que a sociedade pensar e aquilo que a sociedade praticar. A gestão compartilhada e colaborativa através do diálogo da sociedade. Essa é a nossa mensagem. Aqui estão os meus contatos, vou deixar a apresentação com a organização, se eventualmente alguém tiver alguma necessidade, é o maior prazer atendê-los. Muito obrigado e um bom evento. Muito obrigado, Sérgio. Bom, senhores, temos 10, e senhoras também, temos 10 minutos para perguntas. Não chegou nenhuma até aqui. Se eu fazer...
Tem um microfone aqui? Você podia dizer, por favor, o seu nome, para quem é a pergunta? Sim. Bom, meu nome é Marcelo, certo? Eu sou professor do Estado, eu também sou biólogo e atuo na região de Araçatuba, em uma ONG chamada Clube da Árvore. Faço parte do comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Bom, é assim, de fato, o que a gente foi discutido aí, eu acho muito interessante dizer que qualquer alteração e essa busca por energia, de toda maneira vai gerar impacto, né? Mas assim, às vezes eu fiquei... A energia hidrelétrica, ela não é de fato, às vezes eu ouvi falar energia limpa, né? Ela pode ser limpa depois de algum tempo, igual, ela não consome água, né? Mas a gente tem área que é inundada e essa área depois ela fica liberando, né, todos os gases. Tem a questão do desmatamento, a questão do regime hídrico que é alterado. Então tem uma série de impactos, o impacto social na hora de fazer a inundação do lago, né? Tudo isso tem que ser bem considerado, né? Então, e também é diferente, né? O impacto que isso causou há 30, 40 anos quando foi inundado os nossos lagos aqui do Sudeste e alagar uma região lá do Norte, onde é reserva ou área indígena, né? O impacto é triplicado, é muito maior. Então, assim, eu fico, às vezes, preocupado com essa, assim, em imaginarmos que ela é a salvação da pátria de energia limpa, né? Mas como qualquer outra, gera impacto. A questão é a seguinte, acho que é mais pro André, talvez. Né? Nós temos uma questão, né, que é a questão dos interesses financeiros. Até onde, né, o interesse financeiro ele é um empecilho para alcançar essa energia sustentável, né? Até onde o interesse financeiro é um empecilho? Temos situações no Brasil onde nós não alcançamos a efetiva energia sustentável em alguns casos porque há um empecilho, um interesse financeiro que pode atrapalhar isso daí. Talvez desde do financiamento à pesquisa ou ao fato de, né, ser viável mesmo. Por favor. Obrigado pela... Qual que é a sua nome? Marcelo, obrigado pela pergunta, professor. Eu acho assim, sobre a questão dos impactos hidrelétricos, concordo plenamente com você, tem vários estudos que levantam cada vez mais o impacto sociais e ambientais das hidrelétricas em regiões. Quando a gente fala de hidrelétricas em regiões remotas, por exemplo, a Amazônia, às vezes a gente vê a Amazônia como só uma floresta. Mas a Amazônia, para quem trabalha, para quem conhece a região, sabe que lá tem populações em quase todas as regiões. Você está mexendo na vida das pessoas quando você gera esse tipo de empreendimento nessas regiões, que geram impacto sim. Tá? Tem estudos econômicos que falam que esse tipo de empreendimentos em algumas regiões ele não gera desenvolvimento. Ele pode aumentar o PIB, né, e gera uma questão econômica, mas desenvolvimento da população local como um todo, isso não necessariamente acontece. Sobre a questão de organismos financeiros, tá, eu vejo que hoje em dia tem assim, uma grande curiosidade de novos negócios para essas alternativas renováveis que eu mencionei, tá? Tanto solar, biomassa e eólica. Então, assim, todos estão muito assim, querendo saber qual é o potencial econômico disso. Teve um estudo que foi feito no México, por exemplo, só para te dar um exemplo, eu comentei com um clínico mais cedo, que eles fizeram uma análise, por exemplo, se o setor privado investisse numa transição para uma matriz energética mais limpa, baseada em alternativas renováveis, era possível deles reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor em quase 50%, e ao mesmo tempo você aumentar o PIB do país em quase 8% no México. Sabe? Então, assim, o potencial de você promover alternativas renováveis que vão reduzir o impacto, ao mesmo tempo promover o desenvolvimento do país, é possível. Mas você vai ter que mudar um pouco a sua destinação de recursos de apoio financeiro, isso parte do governo também. Se você pega no PDE, como eu mencionei hoje, um pouco mais cedo, o recurso que você tem para a questão energética no Brasil, até 2021, a maior parte dela é para a exploração de óleo e gás. Isso eu acho quase 70%. E você tem um recurso que é investido em outras fontes muito pequeno. Então, assim, enquanto a China está investindo muito mais numa matriz energética mais limpa a longo prazo, o Brasil está investindo no contrário. E a gente está gerando um futuro que daqui a pouco, para fazer essa transição, vai ser cada vez mais difícil.
Então, eu acho que esse investimento é fundamental, ele é possível. Hoje em dia a gente sabe que é possível, a gente está desenvolvendo estudos econômicos, e é possível desenvolver com baixo impacto, com responsabilidade ambiental, respeito social, e ao mesmo tempo apoiar o desenvolvimento do país. Obrigado. Por favor, alguém tem uma pergunta para o Luiz? Quem quer fazer uma pergunta para o Luiz? Eu tenho. Por favor. Meu nome é Romildo Eugênio de Souza, sou do Comitê do Dia de Batalha e há 42 anos funcionário do glorioso Departamento de Energia Elétrica. Eu gostaria de fazer a pergunta para o Luiz o seguinte: como ele mostrou todas as possibilidades de geração de energia, gostaria que você falasse alguma coisa sobre a geração de energia, embora seja energia da água, hidrelétrica, sobre a energia que hoje parece estar em estudos, né, no Ceará, sobre as ondas marítimas. Tem alguma informação? Ok. Eu não tenho dados agora de cabeça sobre talvez o André possa me ajudar com dados. Aqui no Brasil, 6 iniciativas estão sendo desenvolvidas na UFRJ, no Rio de Janeiro, que estão com alguns mecanismos diferentes de aproveitamento de energia das marés. Na França, já tem uma grande, cerca de 15, 14% de energia elétrica está vindo 5% vem de aproveitamento de energia das marés, movimento tanto da maré quanto das ondas. E tem outros países desenvolvendo. O Brasil está desenvolvendo, mas ele está caminhando a passos mais lentos, realmente, mas tem um potencial. Estou vendo essa costa brasileira. A gente precisa de investimento e regulação para fazer essa transição. Eu gostaria de talvez complementar um pouco mais com relação à energia limpa, que eu acho que o Marcelo havia dito, né? Realmente tem vários impactos. A gente, dentro da universidade, discute vários impactos, inclusive no processo de licenciamento das usinas do norte. E isso tem grandes estudos sendo desenvolvidos como o processo não é igual, não é igualitário, como o processo gera distorções em termos das comunidades, como as comunidades não são ouvidas, ou como o próprio processo como é feito a apreciação dos projetos que são desenvolvidos. Então, para tirar um pouco dessa ideia do discurso de padre que eu havia dito, realmente a gente tem que pensar nas alternativas, mas eu realmente não considero, eu considero que seja interessante a gente primeiro estudar quais são as outras alternativas antes de ter que recorrer à energia hidrelétrica no norte. Bom, nosso tempo, né? Mais uma pergunta. Meu nome é Luciano, eu sou da Bacia do Paraíba do Sul. Gostaria de, para os dois, né, para o Luiz Gustavo e para o André, se existem políticas públicas, quais são as políticas públicas para a busca de fontes de energias renováveis, se as empresas que hoje exploram energia no país, elas têm buscado também investimentos nessa linha, se tem apoio governamental, se existem iniciativas governamentais ou legislação. E a última pergunta é em que ponto o pré-sal ele tem desestimulado a busca por novas fontes de energias renováveis. Bom, com relação ao investimento em pesquisa e tecnologia, como o César havia dito, 1% da operação das concessionárias é destinado à pesquisa e tecnologia. 1% é difícil saber se é muito ou se é pouco, porque o Brasil se investe muito pouco em pesquisa e tecnologia, isso é claro. A gente poderia investir muito mais, seria muito mais interessante para a gente ter maior eficiência, utilizar melhor nossos recursos. Mas de qualquer forma, a gente, dentro do CEMIL, dentro do IEE, a gente tem contato com vários projetos, principalmente com o Itaipu, que busca estabelecer novas formas de energia
tanto de biogás, aproveitamento de biogás na região do Paraná, de granjas de suínos, por exemplo. A gente tem parcerias agora dentro do IE, a gente tem parceria com a EDP, aqui do estado de São Paulo, também com a produção de energia elétrica solar. A gente tem lindos painéis, quem quiser ir para São Paulo um dia passar lá no IE, parece é outro mundo agora, porque a gente está com um estacionamento repleto de painéis solares. A gente vai ligar na rede, vai ser o primeiro órgão para vender energia elétrica para a rede, direto na rede no estado de São Paulo. Acho que o André pode comentar mais sobre isso. Bom, atualmente, né, isso eu acho que é uma perspectiva que eu ia trazer assim, uma coisa que a gente tem defendido muito, é uma revolução que tem acontecido no mundo todo, é a questão da energia descentralizada como uma alternativa. A energia descentralizada, você pega em outros países, tem se formado, por exemplo, cooperativas solares, que as pessoas elas se juntam, colocam painéis fotovoltaicos no seu teto e, por exemplo, vendem essa energia, e aquilo pode ser uma fonte de renda para elas também. Ou seja, você quebra o modelo e você se torna um produtor também e começa a receber. Atualmente, nós temos uma resolução 482 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ele citou, e que ela criou a primeira regulação para essa questão de microgeração. Então, por exemplo, hoje, se cada um de vocês, se quiser colocar um painel, o custo ainda está alto, tem vários mecanismos que estão sendo trabalhados para melhorar a viabilidade econômica, mas assim, existe essa possibilidade no Brasil, tá, de você colocar o painel e ter abate na sua conta de energia. Então isso é uma possibilidade. Por exemplo, lá com o pessoal da Caixa Econômica, no âmbito da Minha Casa Minha Vida, porque dentro da lei da Minha Casa Minha Vida tem um artigo que possibilita o subsídio de sistemas solares em comunidades do programa Minha Casa Minha Vida. E aí eles criaram essa iniciativa lá no Nordeste, que eles subsidiaram os painéis com essa comunidade, colocaram os painéis e pagam R$110 para cada comunidade pela energia que ela está sendo gerada. Tá? Então isso é uma possibilidade futura que já acontece em outros países e é uma possibilidade também de geração de renda quando a gente considera um país igual o Brasil, que no semiárido tem pessoas morrendo de fome. É uma alternativa econômica que pode ser explorada e deve ser explorada cada vez mais no potencial brasileiro, é você reduzir a demanda de grandes empreendimentos através da microgeração. E não ser, por exemplo, contra a questão das hidrelétricas. O potencial que a gente já tem instalado de hidrelétrica, ele está aí, tem que ficar como reserva. Mas temos que explorar atualmente outras possibilidades e também possibilitando essa questão de geração de renda para comunidades carentes. Então, em vez de você gerar um empreendimento que vai gerar só impacto socioambiental para aquela pessoa e às vezes compensações que não necessariamente vão trazer melhora de qualidade de vida, você gerar algumas questões que você pode apoiar geração de renda também para essas comunidades. Bom, eu vou te dar só um número, tá? Aí depois nós vamos passar para a penúltima pergunta. A última pergunta eu vou fazer para o César, se preparem, tá? E se vocês quiserem, depois a gente vai até às 8 da noite, não tem problema. Tá? Só um número para te dar. Itaipu, como foi mostrado aqui por César, tem 14 mil megawatts. O estado de São Paulo tem instalado em hidro e térmica 21.500 megawatts. Se você pegar a bioeletricidade, biocombustíveis, biogás, biometano, tá? A cogeração, energia eólica, energia solar, resíduos sólidos urbanos e hidrelétrica remanescente no estado de São Paulo, o nosso potencial é de quase 35 mil. Nós estamos falando de quase 3 Itaipus que a gente ainda tem energias renováveis a serem aproveitadas só no estado de São Paulo. Última pergunta, por favor. Francisco Antônio Moschini, do Instituto de Estudos Vale do Tietê e do CBH Sorocaba Médio Tietê. Só uma coisa aí que foi falado da vida das usinas. Em Salto tem a usina de Porto Góes, que funciona ininterruptamente desde 1928. Acho que foi a segunda ou terceira no Médio Tietê. Agora, o que nós queríamos destacar aqui, vocês falaram sobre outras formas de produção de energia, além da hidroeletricidade. Nós temos acompanhado nos noticiários e participados de eventos
E no ano passado, o Brasil produziu 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Disso resultaram 25%, ou seja, 150 milhões de toneladas de bagaço. Nós visitamos uma usina aqui pertinho daqui em Cerquilho, que produz a eletricidade, uma usina que produz açúcar e álcool, e com bagaço produz a eletricidade com equipamento da Siemens e da Dedini totalmente nacional. Agora, o que acontece é que umas reclamações que ocorrem aí dessas empresas, porque a ANAEL não oferece condições vantajosas para a instalação dessas usinas. Sai mais caro do que, quer dizer, o valor pago é inferior da hidroeletricidade. Outra coisa é também a produção elétrica, geração eólica. Nós temos acompanhado tudo isso aí pelos noticiários também, e tem uma região lá da Bahia, bom, todo o Nordeste está produzindo energia eólica, está concentrado mais lá e no Rio Grande do Sul. Então, um especialista no assunto fala que a exploração da energia eólica no Nordeste será equivalente ao pré-sal do sertão. Que mais que nós temos que falar aí? Bom, o professor Goldenberg, nós acompanhamos muito as leituras do professor Goldenberg, um dos maiores especialistas de energia no Brasil. Então, ele fala que se o Brasil aproveitasse, dentro de alguns anos, vamos fazer um planejamento de aproveitamento eficiente da energia eólica e da biomassa, cada um desses ramos, cada um deles, seriam superiores a Itaipu, né? E outra coisa, dava uma destinação, por exemplo, ao bagaço. Você vai numa usina média, não precisa usina grande não, você vê montanha de bagaço que resulta da moagem de uma safra. Pena que o tempo é curto. Agora, outra coisa que existe, nós somos culpados, porque muito equipamento doméstico desnecessário. Eu anotei aqui junto com a Letícia: sanduicheira elétrica, micro-ondas já mais usado, cafeteira, ar-condicionado. O ano passado não existia nas lojas para vender. E outra coisa também que tem aqui, semana passada eu estava em Jundiaí, veio uma pessoa falar para mim se eu não queria comprar uma panela elétrica para fazer arroz. Onde nós chegamos? Então, invento muito equipamento. Aí já é um problema das esposas. Não, o problema é do fabricante. O que mais que eu tinha que falar aqui? Pena que é muito curto o tempo, viu? Então, acho que só isso. O nosso é muito curto. Pena que esses eventos aqui são muito concentrados e a gente podia estender a coisa sem falar bobrinha. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela consideração. Bom, lá, a última pergunta que eu vou fazer para o César. César, foi colocado alguma coisa aqui, como é que vai ser a nossa matriz até 2050? 2050 é a minha gestão aqui na Terra, eu não vou estar aqui. Uma coisa um pouquinho mais, uns 20 anos eu acho que eu aguento o trânsito. Vamos continuar com as hidrelétricas? E a resposta que vale R$1 milhão ou os dólares, vamos recuperar esses reservatórios? É uma ótima pergunta, né? E se eu soubesse o que nós vamos ter de previsão meteorológica para frente, ou estaria vendendo ou guardando, né? A água. Mas é interessante, nós precisamos trabalhar muito sim na questão do planejamento.
E a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Foram colocados vários exemplos aqui, e o setor de energia não é diferente. Porém, nós temos que compreender duas fases. Um é o desenvolvimento tecnológico e o outro é o equacionamento econômico para aquele negócio sobreviver, né? Hoje a gente ainda enfrenta algumas dificuldades, como foi dito, por exemplo, na biomassa, né? Porque a gente ainda não encontrou todas as soluções, ou não encontramos todas as soluções para um arcabouço regulatório do ponto de vista econômico. O usineiro, às vezes, ele fica submetido a um risco enorme que ele não consegue garantir aquela energia de futuro, ou o parceiro dele não consegue, o aspecto econômico não responde. Quanto nós estamos dispostos a pagar, quanto nós estamos dispostos a rever o nosso negócio com a indústria enquanto esse desenvolvimento não se completa, né? Isso é muito importante. Eu diria que as usinas hidrelétricas vão ficar aí sim. É uma situação que não tem como dizer que elas estariam fora. A recuperação do reservatório, elas vão estar cada vez mais difícil. Dentro do mecanismo de realocação de energia, o MRE, nós temos um estudo dos últimos anos que o setor elétrico brasileiro, quando eu falo nós, a AEP, a ANEEL, ela demonstra isso, nós temos cada vez menos água realmente para fazer o funcionamento dos grandes reservatórios. Nós temos menos chuvas de verão e isso está repercutindo para a gente. Então se faz necessário realmente esse compartilhamento de outras fontes. Não ficaremos fora disso. E através do desenvolvimento tecnológico para poder suprir as dificuldades de intermitência, etc. Como foi dito, a solar, infelizmente ainda temos a dificuldade dos custos, do avanço, para que aquilo se transforme em algo economicamente viável. Eu estava vendo uma moça aqui tirando fotografia com o celular. Eu já sou velho, né? Eu não me lembro de tirar uma fotografia com o aparelho do celular. Era uma máquina fotográfica mesmo. E hoje, quando a gente olha um aparelho do celular, quanto que evoluiu aquilo, depois que se teve o desenvolvimento tecnológico, ainda veio a evolução do próprio equipamento. O que a gente faz hoje com o equipamento celular? O que a gente imaginava alguns anos atrás, o que seria isso? Não. Eu espero que o setor elétrico ele possa desenvolver nas outras fontes como o celular se desenvolveu, né? Para que a gente possa trazer realmente todo esse esforço da forma real, né? Numa cadeia produtiva de energia, sustentável, com respeito principalmente ao ser humano, que é o mais importante que a gente tem para fazer nesse planeta, né? Muito obrigado, doutor. Bom, gente, nosso tempo acabou. Queria agradecer ao Luiz, ao André, ao César pela participação, agradecer à Soraya e ao Walter Teste pelo convite. E estamos aqui, agradecer a vocês pela colaboração e pela participação. Muito obrigado. Ao César, ao André, ao Luiz, muito obrigado pela disposição, pela participação. Vocês podem ficar à vontade, quem quiser conversar com eles ainda têm algum tempinho aqui, né, para aproveitar, né, abusar de vocês. Então agradecemos a todos aí pela colaboração, vocês têm os e-mails. Bom, a nossa programação agora, vocês vão ter um respiro, um cafezinho, né, ninguém é de ferro. Mas é um cafezinho rápido hoje. Hoje não dá para ficar pondo tricô em dia, tá? Hoje é um cafezinho rápido. E aí, na sequência, nós vamos ter a primeira dinâmica de grupo. Vocês, no crachá de vocês, já observaram que tem uma letrinha A, B ou C pequenininha embaixo, né? Vocês já foram agrupados dessa forma hoje no restaurante. E agora vocês vão se reunir de acordo com essa letrinha. Então, o grupo A vai para o Espaço Royal, que é abaixo do restaurante. Quando vocês estão chegando no restaurante, tem uma escadinha para descer. O grupo B vai para o salão colonial A e B, que é aqueles salões para baixo ali do stand, né, da onde está a secretaria.
E o grupo C vai para o salão magistral, que vocês estando ali naquele hall de entrada ali do restaurante, vai subir uma escada, é o magistral, ok? Então todos tomando um cafezinho, descendo, 8 horas em ponto, iniciamos a nossa abertura oficial do Diálogo Interbacias. Obrigada e uma boa atividade para todos.